A Polícia Federal do Lula tentou parar o ministro André Mendonça hoje e a resposta veio rápida demais. André Mendonça abriu um inquérito contra o Lulinha por corrupção e tráfico de influência e autorizou o acesso de dados de localização dos celulares de Jacques Wagner, o líder do governo Lula, líder do PT, as investigações do caso Master. Estamos falando aqui da Operação Sem Desconto, a investigação que apura as fraudes bilionárias do INSS. O esquema que envolve o careca do INSS, que investiga ligações diretas do Lulinha, o filho do Lula. E o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal é o ministro André Mendonça. Lembrando que essa fraude já ultrapassa mais de 3 bilhões de reais. E na sua última ação relacionada a esse caso, o ministro André Mendonça determinou uma transparência total em todos os atos do processo. E exigiu que a Polícia Federal comunique diretamente ao STF qualquer mudança na equipe dos delegados e dos agentes que atuam nesse caso. Toda mudança tem que passar por mim e todos os dados coletados têm que ser enviados ao meu gabinete. O André Mendonça viu que esse grupo que sequestrou a investigação do INSS a mando do André Rodrigues está agindo para proteger o Lula, está agindo para proteger corruptos. E o André Mendonça, como é um verdadeiro ministro da Suprema Corte que quer prender corruptos, pediu para ter mais poder nessa investigação, já que ela havia sido sequestrada pelo governo Lula. O que acontece é que o Mendonça se ligou que o caso Master caminha e o caso INSS não caminha. Inclusive a CPI, do próprio INSS não só não caminha, como foi extinta justamente com a ajuda do governo. E agora ele pede para a AGU do Lula e para o governo Lula para darem um chamado ou encontrarem um remédio judicial para impedir que o Mendonça se intrometa naquilo que ele está fazendo, que é pedir aceleração, pedir com que a Polícia Federal haja no caso INSS com a mesma vontade, e eficiência que tem agido no caso Master. Nem acho que está agindo tanto assim no caso Master com tanta eficiência, mas enfim. O Mendonça disse basta e você precisa saber de tudo. Eu sei que não tá um horário bom para postar vídeo, mas essa bomba aqui eu preciso trazer para vocês. A Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União, que é o governo Lula, contra medidas do ministro André Mendonça no caso do INSS que cita Lulinha. Traduzindo, tentaram parar o ministro relator do caso para blindar o Lulinha. Os problemas do André Mendonça com uma ala da Polícia Federal não é de agora. E é importante que você entenda que isso não é toda a Polícia Federal, mas uma ala específica que inclusive tem ajudado Alexandre de Moraes em todas as arbitrariedades que têm acontecido no Brasil. Como vocês sabem, ele ficou revoltado, o André Mendonça ficou revoltado com a troca de delegados que aconteceu na investigação do INSS. E o André Mendonça encarou isso aqui como uma interferência na Polícia Federal. E tivemos também as últimas interferências de Alexandre de Moraes no TSE, querendo tornar Flávio Bolsonaro inelegível por ter usado um vídeo de IA do seu próprio pai. Olha o nível disso, meu irmão. E ao fazer isso, Moraes passa por cima e desrespeita Nunes Marques e André Mendonça, que estão à frente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, Mendonça disse basta. Abriu inquérito contra Lulinha por corrupção e tráfico de influência e autorizou o acesso de dados de localização dos celulares de Jacques Wagner, o líder do governo Lula, líder do PT nas investigações do caso Master. Quer dizer, o André Mendonça hoje foi no coração do governo Lula, foi no coração da campanha do Lulis. Tudo isso está revelando uma crise de confiança sem precedentes entre o relator do caso e a própria Polícia Federal. O escândalo do INSS não envolve apenas um escândalo bilionário, desviado de aposentados, envolve confiança da sociedade nas instituições. Se houver qualquer tentativa de retardar, esvaziar ou direcionar uma investigação por causa do sobrenome, investigado, isso prova que não existe mais justiça nesse país. Você não tem noção da guerra que está acontecendo neste momento dentro da nossa Polícia Federal. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa. A maior parte da Polícia Federal é sim constituída por pessoas honradas que querem prender bandidos e tornar o Brasil mais seguro e acabar com a corrupção. Mas algumas partes foram aliciadas, sequestradas. Um grupo pertence ao Alexandre de Moraes, que é o que a gente chama de Gestapo ou Stasi. É aquele grupo que se deleita em invadir a casa de pessoas de manhã porque eles disseram algo que eles não gostam. É o grupo que tenta prender pessoas por opinião. Outro grupo pertence ao Lula, está sob o comando do André Rodrigues. André Rodrigues,
que hoje é o diretor-geral da Polícia Federal, que estava degustando vinho com Vorcaro em Londres, que teve passagens pagas por Vorcaro e que Vorcaro disse que iria acioná-lo caso houvesse alguma sacanagem sendo feita contra ele nas investigações da maior fraude bancária da história do nosso país. A maioria, pessoas dignas, mas elas não têm poder. Quem tem poder são aqueles que trabalham junto com as autoridades, Alexandre de Moraes e Lula. Dito isso, nós temos duas investigações acontecendo. Uma bate de frente contra Alexandre de Moraes, que é a investigação do Banco Master, que pode mostrar mais ligações e mensagens de visualização única entre Moraes e Vorcaro, mais informações sobre o contrato estranho de Vorcaro com a esposa do Alexandre de Moraes e vários outros fatos, viagens de jatinho, uísque, visitas na casa, né? Por aí. Outra investigação é a do INSS. Essa investigação envolve o filho do Lula. O filho do Lula recebia a mesada de R$300 mil do roubo dos velhinhos. E o filho do Lula também estava envolvido ali com a Fictor, que também queria comprar o Banco Master. Gente, é uma bagunça, é difícil de entender, porque é tanta corrupção que a cabeça da gente às vezes não tem a capacidade de entender todos esses nuances. Dito isso, saiu uma matéria hoje que eu quero mostrar para vocês. PF aciona governo contra medidas de Mendonça no caso INSS que envolve Lulinha. Preste atenção. A Polícia Federal está acionando o Lula e o PGR, Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Lula e do Moraes, porque o Mendonça está querendo ter controle da investigação do INSS. O Mendonça quer ter controle. Você lendo, parece até uma coisa ruim, né? É uma parte, peraí, mas o juiz, o ministro quer ter interferência nas investigações? Ué, mas não é isso que o Alexandre de Moraes tem feito desde 2019? Não era isso que o Dias Toffoli estava fazendo na investigação do Banco Master? Mas peraí, que controle é esse que o Mendonça está querendo ter? Aí vamos dar uma relembrada. Primeiro, vocês se lembram quando Mendonça afastou o suspeito, né, de vazar informações do caso Master para a imprensa? Pois é, tinha um cara na imprensa, no caso Master, que estava vazando informações. Mendonça foi lá, retirou esse cara. Então nós temos aí infiltrados na PF, né, que vazam informações seletivamente para elas poderem ser usadas de forma política. Aparentemente uma dessas informações é o caso do Dark Horse, do filme do Flávio Bolsonaro. Protege as informações que envolvem Lula, ministros do STF, ministros do Lula, mas vazam informações que podem ser usadas para desgastar o Flávio Bolsonaro. Outro fato relevante. Polícia Federal, essa aqui foi a polícia André Rodrigues, na verdade, troca a área responsável por investigar fraudes no INSS. Operação Sem Desconto saiu da divisão de repressão a crimes previdenciários e migrou para o grupo que investiga crimes envolvendo políticos com foro no STF. Com mudança, caso saiu da alçada de delegado que apurou o suposto envolvimento de Lulinha. Quando um delegado da Polícia Federal descobriu que o Lulinha estava envolvido no STF, o Lula mandou e o André Rodrigues mudou a composição do grupo que investiga o INSS e, pasmem, deixou apenas 10 agentes da Polícia Federal para fazer uma investigação do maior esquema de corrupção contra aposentados na história do Brasil. 10, mais uma vez, para analisar terabytes e terabytes de informações. Qual é o objetivo? Travar a investigação. Mudança dos membros da investigação. André Mendonça ficou chateado com isso e decidiu, a partir de agora, toda mudança tem que passar por mim. E todos os dados coletados têm que ser enviados ao meu gabinete. O André Mendonça viu que esse grupo, que sequestrou a investigação do INSS a mando do André Rodrigues, está agindo para proteger o Lula, está agindo para proteger corruptos. E o André Mendonça, como é um verdadeiro ministro da Suprema Corte que quer prender corruptos, pediu para ter mais poder nessa investigação, já que ela havia sido sequestrada pelo governo Lula. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!